Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje falando sobre direitos do consumidor. Foi enviada 2 perguntas dos internautas aqui para a nossa produção, eu vou estar repassando para a doutora. A Flávia, de São Bernardo do Campo, ela quer saber o seguinte: quando compra um eletrodoméstico, a loja oferece uma garantia estendida. Se der algum defeito, a empresa não consertar, eu posso pedir o ressarcimento? Antes da doutora responder, eu queria fazer uma outra pergunta em cima dessa. O que é a garantia estendida? Que hoje é comum, né? Você vai comprar uma mercadoria, já de imediato é oferecida essa garantia estendida. Então, Kátia, é uma prática comum que o mercado tem adotado agora, a questão da garantia estendida. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece alguns prazos, dependendo de acordo com o produto que o consumidor está adquirindo, né? Então, a própria lei determina alguns prazos em específico. A garantia estendida, ela, justamente como diz o nome, ela estende esse prazo, né? Funciona como se fosse um seguro, na verdade. Na prática, ele funciona como se fosse um seguro. Por quê? O consumidor vai pagar uma taxa por esse serviço e ele vai ter, durante um período um pouco maior do que a garantia do fabricante ou do fornecedor, se for um serviço no caso, ele vai ter aquela garantia de fato estendida. Ele paga por esse serviço. Certo. Então, os direitos dele, nesse período, permanecem... Permanecem como se ele estivesse realmente dentro do prazo do período de garantia inicial, que o fabricante deu ou que o prestador de serviço ofereceu inicialmente. Certo. Em relação à pergunta do internauta, então ela questiona o seguinte: se o produto apresentar defeito e a empresa não consertar, ela pode pedir o ressarcimento? Pode. O código prevê o seguinte, que ele dá algumas alternativas no caso de um produto com vício ou defeituoso. Uma delas é a possibilidade de você reaver o valor do produto, tá certo? Outra seria que a empresa providenciasse o reparo e a terceira seria a devolução do dinheiro. Como a gente está dentro do período de garantia ainda, ela foi estendida, mas as condições contratuais são as mesmas. Então, o que acontece? A empresa deve, sim, providenciar o reparo, ou a devolução do dinheiro, ou a substituição por um produto de igual especificação. Aí fica a critério do consumidor. E nesse caso, doutor, existe um prazo para que o consumidor possa tá solicitando ou a troca do produto? Então, do evento, a partir do momento em que ele verificou que o produto tem um vício, algum defeito, até o fim da garantia. Ah, tá. Sendo ela estendida ou não. Ele obrigatoriamente tem que contatar o fabricante ou o fornecedor do serviço que ele contratou e buscar o reparo, buscar essa solução dentro desse período. Para quê? Para obrigar o fabricante ou o fornecedor. Fica a pergunta, depois desse período eu perco o meu direito? Não, só que aí a sua via de atuação não vai ser mais diretamente com o fabricante ou com o fornecedor de serviço. Aí o consumidor tem que procurar ou o PROCON ou o judiciário para poder resolver o problema. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. É do Diego de Mauá. Ele pergunta o seguinte: recebi uma fatura incorreta do meu cartão de crédito. Devo pagá-la para evitar que o meu nome vá para o SPC? Bom, nesse caso, Kátia, eu acredito que o indicado seja o consumidor contactar a central de atendimento da empresa, já notificar a questão do erro na fatura, no valor. Isso se chama contestar a compra, tá certo? Faz essa anotação junto da empresa. Normalmente, quando se tratando de empresa idônea, eles vão avaliar o perfil do cliente, vão ver, por exemplo, aparecer um gasto lá na cidade do Rio de Janeiro. Esse cliente nunca esteve nessa cidade, né? Então, ele vai contestar aquela compra, ou uma questão de valores, vem um valor errado. O que é comum acontecer, por exemplo, o cliente faz a compra parcelada e debitam à vista, né? Então, a providência primeira que ele deve tomar é contactar a central, tá certo? Lá ele vai receber um número de protocolo de atendimento e provavelmente a empresa vai resolver esse problema para ele, tá? Eu não indico pagar, porque para você reaver o valor depois vai ficar bastante complicado, entendeu? Então eu acredito que o caminho melhor seja esse mesmo. Faz um registro junto à empresa, vai ter lá o número de protocolo e diante disso, como o consumidor está questionando
a fatura ou o valor, ou enfim, uma compra que ele não tenha feito, pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa, até que consiga solucionar esse problema, não poderia lançar nenhum restritivo em nome dele. Se a empresa tomar essa atitude, ele vai procurar o judiciário porque ele teria direito a uma indenização. Agora, doutora, em que casos é necessário que o consumidor faça uma reclamação no PROCON? É necessário se dirigir ao PROCON, fazer uma reclamação antes de entrar com uma ação ou não? Qual que é a finalidade do PROCON? A finalidade do PROCON é justamente dar um suporte para o consumidor, que é considerada a parte fraca na relação comercial, na relação jurídica com as empresas. Na prática, infelizmente, não surte muito efeito aquele cliente que procura, o consumidor que procura o PROCON, porque ele não tem um poder exatamente de coerção caso a caso. Ele funciona mais como um órgão fiscalizador. Então, por exemplo, hoje o consumidor já sabe que ele pode colocar o telefone dele naquelas listas de restrição, para que as empresas não telefonem para ele, não ofereçam produtos, né? E essa lista fica disponível lá no site do PROCON. Então, ele funciona mais como um órgão de apoio, de orientação, porque, infelizmente, a maioria das empresas, mesmo chamada ao PROCON para solucionar alguma questão que algum consumidor tenha levantado, normalmente termina não havendo solução ali e, infelizmente, o consumidor acaba realmente tendo que procurar o judiciário. Tá? É pré-requisito? Eu tenho que primeiro ir ao PROCON para depois entrar no judiciário? Não. Uma coisa é independente da outra. Aí é o caminho que cada consumidor entender o mais viável para si. Certo. E eu tenho um prazo, eu como consumidora, eu tenho uma fatura de água, por exemplo. Essa já venceu a conta. Eu tenho um tempo para pagar essa conta após o vencimento para que eu possa ser cobrada por essa conta e o meu nome ser enviado ao SPC, será? Legalmente não existe nenhuma determinação nesse sentido. A prática demonstra que as empresas têm o hábito de aguardar em torno de 30 dias, mas não existe uma determinação legal. Ou seja, fica atento, consumidor, porque no dia seguinte você já pode ter problema, ser cobrado e ter o seu nome lançado. Mas aquela questão que nós falamos há pouco tempo atrás, existe o período de 10 dias da notificação. Então, certo. A empresa seria obrigada a notificar o consumidor e só após aqueles 10 dias é que ela poderia passar a divulgar os restritivos. Então, a conta venceu? Venceu, então você já está sujeito a ser cobrado e a ter seu nome lançado junto ao Serasa ou ao SPC. Agora, no caso, como eu acabei de falar, a conta de água, né? A água é um serviço dito como essencial, né? Pode haver a suspensão desse serviço por falta de pagamento, por ser um serviço essencial? Como que está essa questão, doutora? Pode. E mesmo tratando-se de um serviço essencial, aquele consumidor que não honra o pagamento da conta, ele está, sim, sujeito ao corte do serviço. Certo. Mas respeitadas as condições que nós já explicamos quais são. A notificação, aguardar o prazo de 10 dias, e aí sim a empresa pode tomar a atitude necessária, que normalmente é a corte no fornecimento de serviço, que acontece com luz, água, telefone, que são todos serviços básicos. Porque nós ouvimos muito falar, né? Nós temos 30 dias para pagar. É comum, né? Como eu te coloquei, é comum Kátia. Falar, né? 30 na verdade, dias. É uma prática do mercado, mas legalmente, venceu a dívida, no dia seguinte já existe o risco da cobrança e da divulgação do restritivo. Uhum. Agora, a pessoa que está com algum problema relacionado ao direito do consumidor, e o valor que está sendo discutido naquela objeto desse questionamento, se for abaixo de 20 salários mínimos, né, ela pode procurar o juizado de pequenas causas? Pode, 20 salários mínimos, isso. Né, doutora? O juizado especial, ou conhecido como juizado de pequenas causas, ele trabalha com valores menores do que a justiça comum estadual, né? E aí, de acordo com esses valores, é necessário ou não a presença do advogado. Tá? Então, as causas que tramitam perante os juizados especiais são aquelas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. O teto é 40 salários mínimos. Tá? E como é que funciona? Quando que eu preciso de advogado ou quando eu não preciso?
Se a causa for até 20 salários mínimos, o consumidor pode procurar diretamente o juizado especial e ele não precisa da presença de um advogado, tá certo? Agora, entre 20 e 40 salários mínimos, ele já precisa de um advogado, tá? Ah, mas eu fui lá, né, o consumidor normalmente ele é a parte frágil na história e ele vai sem o advogado. Só que aí ele está brigando do outro lado com a Embratel, com a Vivo, enfim, com uma empresa grande que obviamente vai mandar um advogado lá. Então, como é que fica isso? É interessante que contrate mesmo assim, né, doutora, um advogado. Mas como é um serviço do Estado e gratuito, o que acontece? Para não haver essa disparidade técnica, porque o advogado ele tem conhecimento técnico, ele vai avaliar ali outras questões que não só o fato que aconteceu. Então, o que acontece? O juiz, na hora, determina a nomeação de um advogado ad hoc, que nós chamamos, é nomeado na hora justamente para garantir a paridade técnica ali na discussão da ação. Tá certo. Lembrando sempre que é bom sempre estar consultando um advogado, né, doutora? Com certeza. E preventivamente, né? Porque normalmente o cliente só chega pra gente quando já não tem mais o que fazer, o problema já está formado, né? Tá bom? Doutora, infelizmente o programa já acabou. Foi um prazer tê-la no Mulheres em Ação. Espero vê-las em outras oportunidades. E a doutora quer deixar um contato? Gostaria de deixar um contato, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom, dentro do direito, a gente poder esclarecer as pessoas, né? E o nosso site, para quem quiser alguma informação, é www.correiadesouza.adv.br. Tá certo, então Mulheres em Ação vai ficando por aqui. E você que está nos assistindo, interaja conosco, mande e-mail para mulheresemAção@tvmundi.com.br. Envie sugestões de pautas, dúvidas, enfim. É isso. Até o próximo programa.